Amém. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. É um privilégio estar aqui falando um pouco da palavra do Senhor, das maravilhas do Senhor, né? O tema que a gente está seguindo é sobre a oração. O meu pai, ele falou sobre as atitudes que fazem interromper a oração, né, nossa para com Deus. Aí minha mãe falou sobre a oração profética, oração da palavra. Mais alguma coisa, mãe? Oração como estilo de vida, verdade? Quer apontar mais alguma coisa? Foram basicamente essas, né? E aí o que eu quis trazer aqui são como a gente tem que se portar mediante algumas situações, como que a gente tem que tentar identificar aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer que a gente ore, que eu acho que isso é um segredo muito grande. Porque muitas vezes a gente está orando para um sentido, para uma coisa, e Deus está querendo que a gente ore em outra coisa, está nos alertando com outra coisa, né? Então, vou acabar dando bastante exemplos assim de histórias que aconteceram comigo, mas para ajudar a exemplificar o que eu estou querendo passar e também para fortalecer, né, nossa fé, que isso é o mais importante, né? Bom, então quais são os sinais que o Senhor nos dá que nós devemos ficar atentos e observar? O primeiro que eu vou falar é com relação a sonhos. Porque muitas vezes a gente vai lá e tem algum sonho ruim e a pessoa acha que aquilo vai acontecer, né? Teve casos de pessoas que foram lá, sonharam que ia morrer, de até mesmo pastores e... Obrigado. Até mesmo pastores e ficou esperando a morte. E não era aquilo que o Senhor desejava. Então... O primeiro ponto que eu quero dizer é isso: quando nós tivermos um sonho ruim, seja relacionado a gente ou qualquer pessoa, é para a gente orar e batalhar essa questão para que não venha a ocorrer. E um exemplo que eu quero dar, que aconteceu acho que ano passado? Não, já faz uns 2 anos, acho. Eu me perco um pouco no tempo. Mas que a Sabrina, ela tinha tido um sonho que uma amiga dela tinha perdido o bebê e ela estava com um pote de cinzas na mão e nisso eu peguei, né, ela falou, aí a gente orou e depois eu fui no meu quarto, no meu secreto, e fui orar com relação a isso, sabe, e a gente vê que Deus começa a mover, começa a orar de uma forma diferente, que não era aquilo que a gente esperava, e Deus vai conduzindo, né? E depois até a minha mãe também, o Senhor incomodou com ela em outras situações, referente à mesma coisa, a mesma pessoa. A minha irmã também acabou tendo algum sonho. Então o Senhor foi levantando, né, algumas pessoas para estarem orando com relação a isso. E o mais importante foi que a criança nasceu bem, perfeita, saudável e para a honra e glória do Senhor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente vai lá e tem algum sonho e deixa passar, a gente está perdendo detalhes muito importantes, né? Às vezes o Senhor também está nos levando, nos alertando a erro nosso, alguma coisa que a gente está fazendo, deixando de fazer que não agrada a Ele, não está agradando. O Senhor acaba nos revelando esse sonho também. Uma coisa também que temos que ficar atentos com relação a sonho com relação à opressão. Por exemplo, qual o tipo de sonho que a gente está tendo? A gente está tendo sonho que estamos ficando acuados, sonhos que a gente percebe uma opressão maligna muito grande e tal. Normalmente isso é um alerta, que alguma coisa a gente tem que se acertar, alguma coisa está errada, alguma brecha tem aí. Então,
comigo assim no começo, que eu fui aprendendo e a obedecer as coisas do Senhor, aquilo que o Senhor foi falando. Eu lembro que os primeiros sonhos que eu tinha era muito de opressão, muito de ameaças e coisas do tipo. E depois, por mais que eu tivesse algum tipo de sonho que era relacionado a algum demônio específico, nunca era mais aquela opressão, nunca mais era dessa forma. Era normalmente acontecendo, às vezes, com outra pessoa, e eu não sentia medo, não sentia angústia, sabe? Não ficava acuado. E isso mostra muito como que nós estamos perante o Senhor. O segundo ponto que eu quero dizer com relação à visão. Visão, às vezes a pessoa pensa que é algo muito extraordinário. Antes, quando minha mãe falava alguma coisa assim, que viu alguma coisa e tal, eu achava que era uma coisa espetacular, uma coisa, sabe, que era nítido, que nem a folha que está aqui na minha frente, que eu via assim e pronto, sabe? E não é muito assim. E o Senhor foi me ensinando com relação a isso, e eu aprendi, né, e perceber quando aconteceu num caso muito lá atrás, em que o Senhor já tinha me incomodado para pegar e dar fim no meu videogame, e fiquei lutando com isso, relutando. E um dia eu estava em casa fazendo minhas coisas e me vi colocando o videogame em cima do armário. E na hora eu falei comigo mesmo: até parece que isso vai acontecer. Até parece que eu vou fazer isso. Mas nunca. Na época, eu estava jogando muito. E por muito tempo, né? E estava até mesmo viciado com relação a isso. E era como se fosse uma leve imaginação, sabe? Algo nesse sentido. E um outro exemplo, só encerrando, né, essa história, eu só pude perceber que alguma coisa diferente era quando eu estava lá de fato, na mesma posição, no mesmo jeito, colocando o videogame ali. Quando eu estava colocando, aí eu lembrei e vi que foi da mesma forma. Eu falei: alguma coisa aconteceu. Alguma coisa o Senhor estava me mostrando e eu não estava percebendo. Então, às vezes, o Senhor está nos mostrando, até mesmo em visão, e a gente não está dando bola, está achando que é coisa da nossa cabeça, que é a nossa imaginação. E a gente tem que ficar muito ligado com isso, porque às vezes é algo muito sutil, muito rápido, né? Um exemplo com relação à visão e orar com relação a isso. Um dia a Sabrina estava passando por um problema muito grande e nós estávamos em oração. Então a gente pegou e um dia fomos na casa do meu pai e nós 4 fomos lá e oramos. E aí, assim que a gente terminou de orar, eu tive uma visão como se estava alguma coisa errada ainda, sabe? Que eu vi como se tivesse um homem que atrapalhava a Sabrina. E daí eu falei para o meu pai, minha mãe. Aí a gente foi lá e orou especificamente com relação a essa visão. E logo depois de ter orado isso, eu vi uma outra visão, que foi a Sabrina que estava com o canudo na mão, pulando e comemorando. Então, na mesma hora o Senhor já deu a confirmação, para a honra e glória de Deus. Um outro exemplo que eu vi aqui, que eu até coloquei para falar para vocês, que um dia eu estava meditando e perguntando ao Senhor sobre algumas coisas relacionadas à minha vida, o que eu precisava ainda fazer e tal. E eu sentia como se tivesse alguma coisa me segurando em determinada área da minha vida.
E comecei a questionar e perguntar ao Senhor com relação a isso. Eu comecei a orar. E muito sutilmente eu tive uma visão que era como se fosse uma egípcia e tinha aquelas coisas em cima da cabeça com muito detalhe, ouro. E a primeira coisa que eu falei para mim mesmo foi: isso é coisa da minha cabeça, estou inventando isso, estou imaginando isso. E, para misericórdia de Deus, logo em seguida eu parei e pensei assim: mas não tem como eu pensar ou imaginar uma coisa que eu nunca vi na vida, com tanto detalhe, com tanta informação. Então, logo depois disso, orei. Ainda não estava em paz depois de ter orado, aí levei para os meus pais, a gente orou juntos. E daí o interessante é que depois o Senhor revelou qual era o tipo de espírito que estava atrapalhando, e fui totalmente liberto, né, com relação a isso. Então falei de sonhos, falei de visão. Agora sobre audição, às vezes a gente escuta alguma coisa que é já do reino espiritual também. Isso é um pouco mais raro de acontecer, porque é mais fácil da gente identificar, né, o que o Senhor... Até mesmo o fato é mais raro também de acontecer, mais raro ainda, porque são sinais que muitas vezes a pessoa não consegue identificar. Vou explicar. Um olfato, normalmente, a pessoa percebe a presença de Deus com um cheiro doce, suave. Às vezes sente um cheiro de podridão, que era uma coisa muito pesada que estava ali, né? Já aconteceu alguns casos que minha mãe mesmo disse que estava num lugar e sentia cheiro de podre, completamente podre tudo. E isso significa às vezes que tinha obras muito, muito grandes e pesadas naquele lugar, e que dependendo da situação, como foi que aconteceu até no caso, que era uma casa que estava lá, que é mais fácil a pessoa só sair de lá. Porque se a pessoa fosse começar a orar, quebrar tudo aquilo e tal, na podridão que estava, era só Jesus. Então, acabou sendo uma direção, e eles saíram de lá depois. Sobre a audição, né? Acabei não comentando. Já aconteceu alguns casos de momento de libertação, das pessoas ouvirem gritos que são de demônios saindo. Isso é apenas confirmação de Deus. Tem casos também, um caso que aconteceu comigo que, com relação a isso, foi uma vez só e me marcou muito. Foi que a Sabrina, um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, ela trabalhava lá em São José, no Hospital Municipal de São José, e ela trabalhava de madrugada. Então eu ficava bem preocupado com relação a isso, né? Porque ela começava lá no serviço às 6 e saía de lá às 6, 6:30. Aí até chegar em casa, tudo. Então eu sempre ficava preocupado com ela dormir no meio da estrada. E então eu sempre orava bastante com relação a isso e nunca deixava ela sair sem a gente orar. E sempre orava para que o Senhor guardasse ela e tal. E assim que ela sempre que ela estivesse lá, já voltando na estrada, ela ligava para mim e a gente ficava conversando no telefone. Aí um dia especificamente, estava ali conversando com ela, eu só escutei uma freada de carro bem brusca e o telefone desligou. Aí na hora, a minha reação inicial foi de ir atrás da chave do carro, do outro carro meu, e ir atrás dela. E nisso eu parei no meio do caminho e falei, eu orei e vou estar orando aqui com relação a ela.
e creio que o Senhor vai estar cuidando dela, né? E que nada disso aconteceu. Então comecei a orar, comecei a batalhar com relação a isso. E a minha cabeça ficava querendo dizer, mas como você está orando por uma coisa que já aconteceu? E eu pegava e continuava orando, reivindicando aquilo que eu já tinha orado, de que ela chegasse bem, sem problema algum, e que o Senhor estivesse guardando ela, e comecei ali a batalhar, a orar. E tenho certeza que ali foi a mão do Senhor, a direção do Senhor, para me guiar, para orar dessa forma. Porque se eu fosse no raciocínio lógico, não faria sentido nenhum, não faria isso de forma alguma. Então é interessante como que o fato de ter acontecido isso me levou a orar. E depois de um tempo assim, orando, eu fiquei em paz. Aí esperei um pouco, liguei para ela de volta. Aí ela atendeu, perguntei, amor, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Aí continuei falando com ela e tal. Aí quando ela chegou, contei para ela o que aconteceu e tal. Ela falou, você não sabe. Quando eu estava dirigindo, um certo momento, eu tive uma visão que eu estava com um carro capotado para cima e eu estava lá dentro. Então, foi mais uma vez o Senhor confirmando e nos levando a orar. O Senhor dando sinais e a gente orando de acordo com o que o Senhor desejava. Tem mais alguns detalhes, né, que a gente pode ficar atento com relação, às vezes, né, que o Senhor pode falar com relação à sensação. Mas tem que ter cuidado porque muitas das vezes a sensação e o pensamento são duas coisas que o diabo acaba tentando influenciar e para o lado errado e tirar a nossa fé. Como assim? Muitas vezes a pessoa tem um pensamento mais negativo e com isso ela acaba não declarando aquilo que o Senhor deseja. E nós precisamos profetizar aquilo que o Senhor declara, aquilo que o Senhor já disse na palavra dele. E com relação à sensação, da mesma forma. Às vezes a sensação de algo que não é bom, e a gente tem que pegar e orar contra aquilo, para que aquilo não ocorra da mesma forma que é o sonho. E arrepio, às vezes com arrepio a pessoa pode perceber quando é algo, a confirmação de Deus que alguma coisa está acontecendo ali, alguma cura, alguma libertação, algum livramento enquanto a pessoa está orando. Normalmente é assim. E uma outra coisa interessante com relação à pontada. Já ouvi, né, casos de que quando estava orando com relação a casal e a pessoa foi lá e sentiu uma pontada no dedo anelar, e isso confirmando que era alguma coisa, alguma investida maligna com relação ao casamento, e daí que é pra gente pegar e orar com relação a isso. Bom, algumas coisas a gente tem que ficar atento. Eu lembro que no começo eu queria ter muita certeza para fazer alguma coisa. Como assim? Às vezes quando o Senhor estava me conduzindo ou falando no meu coração para fazer algo, eu queria que o Senhor confirmasse mais de uma vez ou de outra forma, ou falasse também com a Sabrina. E aprendi que é melhor, na dúvida, já fazer, que depois o Senhor vai confirmar. E o Senhor se alegra com isso, porque isso é justamente a fé. E nisso a gente acaba aprendendo que
aquilo que o Senhor estava direcionando, mostrando, era, na verdade, Ele falando com você. Uma coisa que a gente também precisa ficar atento e investir tempo é com relação à oração em línguas, que é um dom que o Senhor já deixou para todos nós. E é um dom extremamente importante, porque a partir dele que o Senhor vai capacitando para os outros dons. E basta crer e pedir e buscar. E fazendo isso, o Senhor vai estar usando nós cada vez mais. Muitas coisas que o Senhor me conduziu em oração, eu estava orando em línguas em casa, sozinho. Muitas oportunidades que acabei vendo alguma coisa foi enquanto eu estava orando em línguas. Muitas vezes que eu não sabia o que orar e somente precisava orar e senti que precisava orar e orava em línguas e o Senhor ia conduzindo. E é engraçado que, quando era adolescente, por aí, eu já era batizado, já orava em línguas, só que eu não dei bola para isso, achava que era coisa da minha cabeça. E depois de velho já, acabei tendo uma experiência grande com relação a isso, quando eu estava orando, e foi o Senhor confirmando que ali era o dom de Deus. Um outro ponto importante, como dei nos exemplos, que quando a gente tiver alguma situação, algum sonho, e a gente orar e não sentir paz ainda, ore até sentir paz, ou leve também para os pastores para que eles possam estar orando também. Teve situações que sonhei algo, orei e já fiquei em paz. Teve situações que não, e já levei para os pastores. E isso é extremamente importante, porque o Senhor acaba usando a igreja dessa forma. É interessante que às vezes eu levei e minha mãe interpretou o sonho, às vezes foi meu pai que interpretou o sonho e revelou e a gente orou. E isso é fundamental. Bom, eu falei dos pontos que a gente tem que se atentar, que o Senhor vai estar falando conosco e que muitas vezes a gente deixa de lado e não dá a devida atenção. E um outro ponto que temos que ficar atentos é com relação à nossa vida e ao nosso redor. Que são a área psicológica, a área emocional, a nossa área familiar, a nossa área financeira e a nossa área física. Eu separei essas daí, mas existem muitas outras. E, por exemplo, se a pessoa, lógico, um parênteses, não necessariamente é alguma investida maligna, não necessariamente algo assim, mas é pontos a ficar atentos e levar em oração. E se for, o Senhor vai confirmar e vai estar trazendo a cura, o milagre, a libertação. A área psicológica, transtornos, síndromes, medo excessivo, síndrome do pânico. E com relação a isso, eu tenho um exemplo para dar, que quando eu estava há um tempo atrás dando aula, dava aula de química, e tinha uma menina lá super boazinha, mas eu já sabia, que me informaram que ela tinha ficado internada com problemas psicológicos. Mas você olhava assim para ela, normal, inteligente,
tudo direitinho. Então, um dia eu estava ali dando aula e ela pediu para eu ir no banheiro, deixei e nem me atentei assim que ela ficou muito tempo lá fora. Aí uma amiga pegou e falou: professor, posso lá ver a amiga? Eu falei: claro, pode ir. Aí não deu 5 minutos, ela voltou desesperada me chamando. Aí nisso que eu saí na porta da sala, a escola, ela tinha um andar, e a gente estava na parte alta, e ali no corredor tinha uma grade e um parapeito. E quando eu saí da sala, eu vi essa menina ali no parapeito, encurvada assim, e balançando ali, como se a qualquer momento ia cair lá de cima. Aí a primeira coisa que eu pensei: meu Deus, acabei de entrar na escola e já acontece isso. Mas o Senhor é tão misericordioso que eu cheguei ali na grade, não sabia muito o que fazer, mas saiu bem baixinho da minha boca: está amarrado todo espírito de suicídio. Quando eu falei isso, a menina, pum, caiu para trás. Aí eu fui subir, passei, fui ali no parapeito. Ela ainda estava desacordada, a cara bem branca também. Aí depois ela acordou, aí ela perguntou: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito, aconteceu de novo. Aí ela pegou e perguntou para mim: ela machucou alguém? Aí eu falei: não, pode ficar tranquila que ela não machucou ninguém. E depois chegou a diretora, tirou ela de lá e tal. Mas isso mostra que tinha algo espiritual naquela situação. Tanto é que eu fui direcionado a amarrar todo espírito de suicídio e na hora ela caiu. A área emocional. O diabo, ele ataca muito a área emocional para nos desestabilizar. Às vezes a pessoa tem falta de amor próprio e tem algo relacionado a isso que temos que estar orando. Às vezes tem alguma investida maligna com relação a isso que faz a pessoa não se amar. Às vezes alguma frustração, alguma coisa que passou lá atrás e a machucou muito. Amar o próximo, ter paz. Às vezes a pessoa pensa que precisa estar com a vida tudo perfeita para ter paz. Mas, na verdade, não. A paz é um dom de Deus e Ele deu a todos nós. E temos que ter paz desde já. E se não temos, precisamos também estar orando com relação a isso. Buscar e perguntar a direção do Senhor. Qual é a origem, como resolver e o que fazer. Na área familiar, brigas excessivas, divisões, seja entre casais, seja entre o pai e a mãe com relação ao filho, ou vô com relação a neto. Às vezes também é investida maligna. Com relação a isso, eu tenho um exemplo. Quando era recém-casado, teve um dia que a gente brigava muito, eu e a Sabrina, no começo de casamento. E teve um dia que a gente estava... Eu falava A, ela interpretava B. Aí ela falava A e eu interpretava C. Mas nós dois estávamos falando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. E eu saí de casa bravo, eu fui no mercado a pé e fui orando, super bravo e repreendendo todo mal e tal. Quando eu voltei em casa, eu falei a mesma coisa que eu tinha falado o dia inteiro. Aí ela virou e falou para mim: mas é isso que eu também estou te falando o dia todo.
Aí eu falei, então tá tudo certo? Então tá tudo resolvido? Porque eu já estava cansado de, de falar e tal, e tentar explicar, né? Eu não estava me exaltando nem nada, mas eu estava inconformado e tentando explicar e não resolvia, sabe? Então é um exemplo de que às vezes o diabo está ali atrapalhando de alguma forma. Na área financeira, às vezes também a pessoa tem um gasto excessivo com saúde, por exemplo, e às vezes tem alguma coisa, alguma investida maligna, fazendo com que a pessoa nunca consiga guardar dinheiro, nunca consiga prosperar, né? Isso, lógico, não estou falando no caso da pessoa que ela vai lá e não está preocupada com amanhã e sai gastando à torta e à direita. Estou falando do caso, a pessoa vai lá e tenta guardar, tenta fazer tudo direitinho, chega no final, faz as contas, olha, não sobrou nada, ou está até devendo, ficou na conta. Às vezes também tem uma investida maligna com relação a isso. Na área física, claro, se a pessoa fica muito doente, se a pessoa toda hora fica com a mesma doença, seja uma gripe, toda hora fica gripada, toda hora fica passando mal, toda hora desmaia, também tem que levar a oração e ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Claro, como eu falei, muitas vezes não é espiritual, muitas vezes é físico mesmo. A pessoa precisa de vitaminas, mas não podemos deixar de ficar atentos. Agora, com relação a orar de acordo com a palavra, e principalmente orar de acordo com a palavra revelada. Como a minha mãe falou, um pouco sobre a palavra profética, né? E a gente pega a palavra de Deus e reivindica aquilo, para que assim ocorra na nossa vida. Tem também a palavra revelada, que às vezes o Senhor fala e dá um sentido em um versículo para a gente, e isso traz uma fé extraordinária. E tem também a possibilidade de a gente aprender com alguém, com a revelação que alguém teve, e isso também nos gerar fé. Um exemplo que eu tenho com relação a isso foi de um dia eu vi uma pregação com relação a um assunto. Vou contar bem por cima, senão não vai dar tempo. Mas eu peguei essa revelação, acreditei e fui orar, baseado nessa revelação. E assim que eu orei, eu tive uma visão de Campos Verdes. Eu estava orando relacionado a minha área financeira. Aí eu vi Campos Verdes e eu estava orando especificamente para que eu ganhasse a bolsa de doutorado. E passou um tempo, sei lá, um mês mais ou menos, e acabei recebendo essa bolsa. E o interessante é que o processo seletivo já tinha passado, abriu-se um novo processo, diferente e inesperado, ainda naquele semestre, e fui contemplado com a bolsa. Então o Senhor abriu uma porta totalmente inesperada, totalmente com a mão poderosa dele. Um outro ponto importante, né, é sobre o reino espiritual. Muitas vezes o Senhor nos mostra em sonho um pouco do reino espiritual, um pouco do Espírito que pode estar agindo. E muitas das vezes não, é de estudos mesmo, né? E um dom extremamente importante com relação a isso é o dom do discernimento de espíritos, que às vezes no sonho mesmo
a pessoa acaba discernindo para depois levar e orar. E isso leva a uma oração com uma grande eficácia. Com relação a isso especificamente, há um tempo eu estava lendo um livro e a pastora estava falando sobre espírito de Piton. Piton, a cobra, né? Aí eu falei, nossa, interessante, nunca vi isso. Mas ela foi falando um pouco sobre o que era e como estava agindo na vida, atrapalhando, né, a vida dela e tal. E eu falei assim, mas isso aí não tem nada a ver comigo, não. Aí terminei de ver o livro todo e tal, e no final eu achei interessante que tinha 2 orações dela. Uma relacionada a esse espírito de Piton e outra relacionada a espírito de medo. Aí até pensei, falei, medo tem mais a ver comigo, eu vou orar ali e tal. Eu tenho muita vergonha de, em algumas situações, falar em público e tal, sou mais na minha. E engraçado que quando eu estava vendo a oração dela, no meio da oração eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, preciso orar. E falando de uma forma bem simples, né, e resumida, esse é um espírito que ele age de muitas áreas, mas na minha especificamente ele agia sufocando a pessoa, impedindo de avançar no que ela está proposta a fazer, no que ela está tentando fazer. É que nem como uma cobra que vai lá, enrola a pessoa e prende ela e sufoca. E no meu caso, eu estava fazendo um artigo e eu já estava há um bom tempo ali tentando fazer aquele artigo, refazendo e tal. Eu fiquei orando com relação a isso. Falei, Senhor, não é possível. Eu preciso acabar esse negócio. E depois que eu orei, aí tive uma visão que eu estava cortando uma cobra que estava me prendendo. E depois disso eu voltei a fazer o meu artigo e terminei em 1-2 dias. E era coisa que eu estava há muitos meses tentando acabar. Então, foi um milagre muito grande na minha vida com relação a isso. E o que foi interessante, que o conhecimento específico daquilo e a oração específica daquilo me levou à libertação e com relação a isso. Bom, não andamos por vista, andamos pelo que sentimos, andamos por fé. Não andamos pelo que sentimos, mas sim por fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8 fala que pela graça somos salvos mediante a fé. Tudo isso estou dizendo para enfatizar de que é extremamente importante a fé. E com relação à oração, a fé também é fundamental. Se nós não tivermos fé para orar, nada vai acontecer. Uma explicação muito boa que eu ouvi uma vez o Luciano Subirá dizer era que a fé é a porta que nos leva a entrar no reino espiritual, pegar o que está lá e trazer aqui para a terra. E isso explica tudo, porque às vezes nós estamos orando, mas não estamos com fé. Isso vai deixar a porta fechada. Às vezes a gente está até acreditando um pouco, mas como diz aqui, né, a fé é a certeza absoluta daquilo que esperamos. Então, quando tem situações, tem coisas que é algo muito grande,
E a gente precisa do auxílio do Senhor para a gente ter a fé para aquilo. Um exemplo muito bom com relação a isso é com relação a Josué. Josué, quando ele estava batalhando e precisava terminar com aquela guerra, e já estava se pondo o sol, e ele foi lá e orou para que o sol se parasse. E é engraçado que ali não foi uma fé que veio somente dele. Se fosse assim, né, eu duvido que qualquer pessoa acordasse amanhã e falava, pare o sol, e o sol ia parar. Jamais aconteceria isso. Ali tinha um propósito, tinha uma direção, e ali o Espírito Santo o deu fé para agir assim e fazer assim. É interessante que até pesquisei depois sobre a possibilidade disso acontecer. E o ChatGPT só falou assim que seria impossível. Aí começou a dizer, né, que algumas situações, algumas das explicações, e que uma delas é que ocorreria um tsunami muito grande se parasse a rotação da Terra para parar o Sol, né? E tamanho poder, né? É até uma coisa que eu tenho curiosidade quando estarmos lá com Deus, como que foi que ele resolveu tudo isso, né? Ele parou como? O Sol parou e parou também o oceano, porque tem inércia. Como que ele fez tudo isso? E isso eu estou trazendo somente um ponto, tem outros pontos no universo conectados com relação a isso. Então, mas o que diferenciou ali para o Senhor responder uma oração tão perto do impossível, digamos assim, tão difícil? O propósito. Qual que era o propósito de Josué? Quando nós estamos e abandonamos o nosso querer e deixamos de viver o nosso propósito para viver o propósito do Senhor, nós estamos trazendo Deus para a nossa vida. E qualquer impedimento que tivermos não é mais a nossa força somente, ou a nossa fé somente. O Senhor acrescenta com a fé dele, para que nada venha impedir a gente. Um outro exemplo com relação a isso é Davi mesmo, né? Davi, ele era pequenininho, mas o gigante afrontou diretamente a Deus. E Davi pegou isso e usou isso com fé e destruiu o gigante. Então, o Senhor falou muito comigo com relação ao propósito, que se nós estamos de fato vivendo o propósito do Senhor, se estamos sonhando aquilo que o Senhor deseja, buscando aquilo que o Senhor de fato deseja. Porque às vezes a gente está pedindo muito alguma coisa na nossa área, da nossa vida. Às vezes é algo relacionado à saúde, às vezes é algo relacionado ao financeiro, um novo emprego, não sei. Mas e como que está a nossa busca com o Senhor? Como que está as vontades do Senhor? Estamos cumprindo, buscando saber qual é a vontade do Senhor na nossa vida, o que o Senhor quer que a gente faça. Porque o Senhor espera que a gente procure nele o que devemos fazer. E nisso a gente vá e responda obedecendo.
E muitas vezes a gente tem feito o contrário. A gente quer praticamente falar: Deus, eu quero isso daqui agora, desse jeito. Mas Deus, Ele não vai responder uma oração dessa forma. Ele tem o jeito certo. Temos que estar alinhados com o Senhor. No começo, eu pedia muito alguma coisa específica e o Senhor não falava nada. Aí, depois de estar muito tempo orando, o Senhor não falava nada. Aí eu vou agora perguntar para o Senhor o que Ele quer que eu faça. Aí eu orava 5 minutinhos com relação a isso. O Senhor respondia. Eu ficava, mas caramba. Aí vinha outro dia, eu ia lá pedindo aquilo lá que eu queria, né? Senhor, traz uma confirmação daquilo que eu quero. Abre os céus com relação àquilo que eu quero. E nada. Nenhuma resposta, nada. Aí eu ia lá e falava: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor, incrivelmente, novamente ela respondia. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. O Espírito Santo e Deus está atento e pronto para responder quando nós chegarmos diante dele com o propósito correto, buscando a Deus e disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e agradeço a oportunidade.